Oi, pessoal. Essa é a abertura da entrevista da Juliane Gonçalves, que escreveu para o Problematizes o texto sobre comunicação, né, o Comunicando sobre Comunicação. Um texto muito interessante que trabalha as questões da democracia na comunicação brasileira, principalmente no contexto atual. A Juliane é uma das nossas colegas, pesquisadoras do Laboratório de Estudos Marxistas, estudante da comunicação social da UFRJ, e no momento ela já terminou o básico e está ingressando na parte específica relativa a jornalismo e tem atuado no nosso programa articulado Educação Pública, Educação Popular e Formação Permanente, em especial no projeto de formação de educadores populares. É isso, curtam essa entrevista, a gente está se virando para se comunicar com vocês. Então, sobre essa pesquisa, né, que eu fiz sobre as verbas, né, públicas destinadas à comunicação, todo mundo sabe que os grandes canais de comunicação, como são privados aqui no nosso país, eles recebem verba pública para transmitir o material do governo, né, alguma coisa, para eles representarem aquilo que falta, os canais públicos que faltam, certo? E eu percebi, eu já tinha ouvido falar, alguns colegas tinham comentado comigo, que a Rede Globo, que é o canal de mais audiência no Brasil, há anos e anos, tinha recebido menos verbas, né, nos últimos anos, nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, por conta das críticas que ela faz a ele, né? E aí eu busquei pesquisar mais profundamente e eu cheguei a uma pesquisa, né, acho que foi da Folha de São Paulo, né? Foi uma reportagem da Folha de São Paulo, mas eu li uma release de que as verbas da Rede Globo diminuíram, né? E a da Record e do SBT aumentaram, porque são dois canais que apoiam o Bolsonaro, assim, né? A gente vê que tem grande parte dos donos são evangélicos, são de grandes igrejas evangélicas, que é um público que está relacionado com o eleitorado do Bolsonaro. E então já se estabeleceu esse vínculo e o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro, né, tem dado mais verbas para esses canais, para o SBT também, o Silvio Santos declarou apoio a ele, e para a Globo ele tem diminuído essa verba, né? E a Globo ainda tem a maior audiência, não é tão grande quanto nos anos passados, mas ela ainda tem, está recebendo menos verba. E aí eu acredito que ela tem reforçado, né? Porque a Globo sempre criticou, de certa forma, ali um pouco o Bolsonaro, nada tão alarmante, mas agora, principalmente agora, né, nesses últimos tempos, né, a gente vê que quanto menos dinheiro vai faltando, a crítica fica cada vez mais forte. E aí eles receberam menos verba. Eu achei isso interessante, né, porque isso mostra como o governo está atuando, né, ele não está preocupado com transparência, ele não está preocupado com democracia, com várias. Porque a gente acredita que a imprensa tem que ser assim, a gente tem vários canais, vários falam uma coisa, vários fazem o seu recorte, e todos têm que ter espaço, né? E já a comunicação no Brasil já não é uma coisa democrática, então, menos ainda quando o governo pega um holofote, né, e financia, investe naquilo que ele quer mostrar, naquilo que ele acha, ó, tá falando bem de mim, então você vai ser valorizado, quem tá me criticando não vai ser. E é isso. Foi assim, foi nessa ideia que eu quis trazer a pesquisa. Não sei se eu consegui responder, mas eu tentei. O que eu estava querendo te perguntar é o seguinte: nessa pegada que você destacou, de que o atual governo tem, você tem a sensação, né, e no seu artigo aparece isso, de que há uma tentativa de limitar o acesso à informação. Aí você destacou alguns elementos que para você são pistas disso. Você falou uma tentativa de limitar o acesso à informação. A outra coisa, você falou de um ataque permanente à imprensa,
que se disputou de várias formas, desde desacreditar a qualidade da informação que a imprensa faz, até ataques verbais aos jornalistas feitos pelo presidente pessoalmente, mas também ataques físicos feitos por, vamos dizer, apoiadores do presidente nas ruas. E esses elementos têm a ver com, na leitura que você faz, uma restrição dessa democracia? Você acha que são aspectos que vão compor esse quadro de restrição democrática à imprensa, à comunicação no Brasil? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tentativa da limitação da lei de acesso à informação e desses ataques à imprensa. E depois, se você puder, dar a sua opinião a respeito dessa retirada que houve, né, da isenção do registro de jornalista para atuar na profissão. Então, peraí. Informação. Sobre a lei de acesso à informação, é algo que eu já tinha visto nos jornais que eu acompanho, né? Que eu vi que estava alguma coisa em jogo ali, acabei pesquisando sobre e descobri que eu acho que foi esse ano mesmo. Eles tentaram, foi esse ano, dentro da crise do coronavírus, que eles tentaram meio que limitar, né? Os jornalistas estavam indo lá buscar dados, né? E eles, a gente vai ter que suspender o prazo, alongar os prazos, ou seja, eles estavam praticamente enrolando os jornalistas para dar os dados, né, sobre o coronavírus, morte, contaminação, etc. Então, e isso caiu no STF, o STF revogou, não permitiu, eles fizeram essa medida provisória para suspender os prazos, o STF não deixou passar e os jornalistas continuam tendo acesso à informação normal. Eu vejo isso, com certeza, como uma tentativa de querer impulsionar essa subnotificação que a gente já tem hoje quanto à pandemia do coronavírus, né? E o governo, assim, não é de hoje, ele já tenta fazer várias coisas, né, que incapacitam, né, a imprensa de mostrar a real qualidade dele, a real qualidade não, a real ação dele, entendeu? Ele tá querendo esconder os problemas que eles estão tendo, né? Eu também mencionei nesse mesmo tópico a questão do CAGED, que eles estavam querendo omitir, de certa forma, dar um aval para os empresários não informarem os números de demissões que estão acontecendo. Ou seja, a gente já vive num país que tem um desemprego gigante, né, um número de desempregados gigante. Saber que isso aumenta, né, prejudica diretamente o governo, que fez toda uma propaganda para que isso acabe, né, para diminuir o desemprego, né? Saber que o desemprego está aumentando, e a gente, às vezes ele está aumentando, ele está maior do que aquilo que a gente vê. Acredito que na última vez que eu vi estava 11, alguma coisa de desempregados no Brasil. Às vezes está maior do que aquilo, mas o governo não quer mostrar porque aquilo vai prejudicar a imagem dele, né? Sobre a isenção do registro de jornalista, já tem algum tempo já que a profissão jornalista ela está sendo cada vez menos desvalorizada. Assim, eu olho como uma desvalorização. Por quê? Porque eu acredito que você fazer a faculdade, né, de jornalismo, de comunicação, jornalismo, no meu caso, te ajuda muito, né? Porque uma coisa é você ir lá escrever um texto do que você viu, escrever certinho. Outra coisa é você trazer o seu senso crítico. E senso crítico a gente aprende na faculdade, né? Senso crítico, saber dos nossos direitos, a gente aprende na faculdade, em faculdades que ensinam, que te dão um material bom sobre, né? Que não te fazem só entender o acontecimento, mas também te fazem entender a sociedade. Porque para você entender a notícia, você tem que entender a sociedade. Aquela notícia existe por causa da sociedade, né? É um crime. Por quê? Por que a nossa sociedade é tão violenta? Porque existe tanto... Então,
Na faculdade, a gente aprende isso, sabe? E aí, quando você tem uma proposta que traz isenção do registro de jornalista, você está possibilitando que jornalistas, né, não desmerecendo eles de forma alguma, que não têm estudo, se tornem contratados. E esses contratados, na mão de grandes empresas, que não tem, como vou dizer, boas intenções, não sei, é o que veio agora. Ele vai ser explorado, né? Ele vai trabalhar pra caramba, ele vai ganhar pouco. Porque você é jornalista, mas você não tem diploma. Então, não ter diploma já é um motivo para ele ganhar menos, para ele ser rebaixado, entendeu? E aí ele ainda não tem diploma, ele também não tem esse senso crítico, sabe? Então, que profissionais da comunicação a gente está elegendo agora? A gente vai eleger futuramente. Profissionais que são facilmente maleáveis, né? É isso que me incomoda. Não, o profissional da comunicação ele não tem que ser maleável, né? Ele tem que ter senso crítico, ele tem que ter autonomia, independente da empresa em que ele trabalha, né? E essa proposta facilita, né? Abre um espaço para que pessoas novamente, não questionando essas pessoas, não xingando elas, porque elas não estudaram. Às vezes a pessoa não estudou e faz um texto legal e escreve bastante, né? Mas abre um espaço para que dentro desse grupo haja pessoas que não têm uma boa formação, que não têm um bom senso crítico e conhecimento dos seus direitos. Abre uma porta aí para exploração. Acho que você falou sobre mais alguma coisa. Antes da lei de acesso, você pediu para mim falar sobre a questão da lei de acesso à informação, da isenção, e antes você pediu mais alguma coisa, mas eu não consegui anotar. Dos ataques à imprensa, que tem a ver com esse quadro de desvalorização que você estava descrevendo agora, né? O que você estava levantando olha, existe uma valorização tão grande da qual essa isenção de registro faz parte, porque ela possibilita que você contrate pessoas para exercer uma função que precisa de um senso crítico, que precisa de uma postura mais independente, né, idealmente, mas que vão estar mais submissas, vão ter menos direitos, vão estar associadas a um grupo, né, porque não vão ter um registro profissional, não vão ter um sindicato por trás de si, todas essas questões que o fato de você não ter um registro profissional significa, além da questão do diploma formal, como você levantou também, que pode ser, né, assim, quando a gente passa na universidade, além do ensino formal, pode ser, de alguma maneira, de jornalista, que prática, o espaço hoje que trocam ideias, trocam informações, e que essa rede mais crítica da profissão, né, profissionais de comunicação, que é feito verbalmente pelo presidente, a imprensa tentando desacreditar a informação que ela divulga, e ataques físicos, inclusive, que têm sido feitos a repórteres fotográficos, a jornalistas que estão nas ruas por apoiadores do atual governo, né? Que você menciona isso no seu artigo. Queria saber como você relaciona isso com a questão democrática na comunicação. Então, como eu disse, eu escuto muito isso, né? A comunicação também pode ser usada, como você disse para mim numa conversa que a gente teve, como meio de comunicação de massa, né? Para informar uma massa, pode ser usado no regime ditatorial. Mas hoje, né? A gente acredita, muitos acreditam, né? Que a comunicação, o jornalismo, a imprensa, ela tem que ser usada como um instrumento democrático,
democrático no sentido, a gente precisa saber o que está acontecendo com o governo. A gente precisa saber, né? E é isso que os profissionais da comunicação hoje estão fazendo. Eles estão mostrando como está a situação no Brasil, né? Com o coronavírus. Eles estão mostrando como é que tá, o que está acontecendo com o governo. Eles estão questionando, fazendo o trabalho deles, assim. Eu acho que isso é o que mais assusta a gente, me assusta, né? Eu, como uma pessoa de 21 anos, que não tem uma vivência gigante, não conhece toda, extremamente, detalhadamente a história do Brasil, mas pelo pouco que eu pude acompanhar, né? Eu vi Temer, eu vi Dilma, eu vi Lula, e ok, os jornalistas chegavam lá e perguntavam, faziam perguntas, e os políticos respondiam. Não necessariamente eles respondiam diretamente, eles às vezes enrolavam, mas havia uma entrevista ali. Né? Hoje a gente já não tem isso, isso não existe mais. Né? Um jornalista pergunta, né? Ó, saiu uma matéria falando isso sobre você. O que você tem a dizer? E aí ele recebe um xingamento. Sabe, não, vai cuidar da sua vida, eu não tenho que responder. Não, você tem que responder. Né? Você é o líder desse país, você tem que dar esclarecimento para o povo. Dando esclarecimento para a gente você está dando esclarecimento para o povo. Então, eu acredito que, né, há controvérsias realmente, mas a imprensa, hoje, ela tem que ser, eu acredito que ela tem que ser um instrumento da democracia. Para mostrar aquilo, né, isso que o jornalismo faz, mostrar aquilo que o governo não quer que seja mostrado, sabe? E por essa atividade, né, eu até uso lá no artigo, questionamento essencial do jornalista, né? Porque se o jornalista está falando alguma coisa que é a favor, peraí, tá um pouco estranho isso, né? Esse questionamento contraditório, que é outra palavra que é muito importante para a gente tem que sempre trazer a contradição, né? Ele como vou dizer, ele é colocado como uma coisa errada, uma coisa estranha, o que a gente faz, sabe? A gente vai lá, faz uma pergunta, a gente vai lá, questiona, não, você está me xingando, você está invadindo a minha privacidade. Que isso, sabe? Então, é a primeira vez que eu estou entrando em contato com esse tipo de situação, sabe? E não só isso, né, por parte do governo, mas os ataques que estão vindo com os eleitores dele, fora os ataques, eu já disse, do governo, sabe? É uma repulsa que a gente tem com a imprensa, que é uma coisa horrível, que é uma coisa muito ruim, que vai nos prejudicar muito. Porque se a gente não acreditar na imprensa, e claro que a imprensa pode e deve ser questionada, a gente vai acreditar em quem, sabe? Em quem? Porque por mais que a gente tenha uma imprensa que muitas vezes é tendenciosa, muitas vezes é sensacionalista, né? A gente tem que entender que a imprensa, a mídia, ela é variada, existe uma diversidade ali, a gente pode seguir vários canais com vários recortes, e assim, eu acredito que a melhor forma de se informar é seguindo vários canais, vários recortes, até que você chegue numa resposta lógica, né? Se a gente... Calma aí, deixa eu lembrar que eu tô falando. Se a gente tem um ataque a essa imprensa, a gente desvaloriza essa imprensa, a gente vai acreditar em quem? Quem são os profissionais da comunicação? Né? O tiozinho do WhatsApp tem uma formação, ele passou 4 anos na faculdade, aprendendo como ele vai passar uma mensagem, aprendendo a fazer o texto, usar as ferramentas certas, as palavras certas para informar. Esse tiozinho, ele tem um senso crítico? Então, é isso que eu venho conversando com várias pessoas também da minha família. Né? Beleza, a gente pode e deve criticar a imprensa, questionar, mas se a gente não dá mais credibilidade a ela, a gente vai dar credibilidade a quem? Sabe? A pessoas aleatórias que estão falando coisas, entendeu? É isso que me assusta muito, sabe? Porque todos esses ataques são uma deteriorização do nosso trabalho, sabe? E se a gente não vai informar, quem vai informar? Então, esse elemento é com uma outra novidade que você traz também no artigo, que é a observação de que, ao mesmo tempo, essa grande imprensa que está sendo atacada tem tido progressivamente que dividir seu espaço com uma imprensa alternativa. Você até deu o exemplo do
os WhatsApps, né? Sim. Que tem um lado positivo, você estava descrevendo, que é conter o contraditório, conter visões críticas, mas também contém fake news, né? Ou seja, que foi o que você estava descrevendo. Por trás dessa forma de divulgação, vem a pergunta: será que essas fontes são seguras? Qual é o compromisso ético que vincula a pessoa que está divulgando essa informação, se ela não é um jornalista registrado, né? Quem vai garantir que essa informação é uma informação qualificada? E aí vem uma questão que você traz no artigo que é bastante interessante, é o seguinte: as mídias, né, elas têm esse lado de trazer a crítica, o contraditório, uma visão nova sobre a realidade, que não é submetida diretamente ao poder financeiro, que você denuncia, né? Que é uma questão importante, limita a democracia na imprensa, mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado, né, de não necessariamente ter a garantia do registro e tudo mais. Eu queria que você diferenciasse um pouco os canais de mídia alternativa confiáveis, porque você fala de alguns deles que acha que são legais, desse tiozão do WhatsApp, né, do fake news, né? Falar um pouquinho da diferença entre essas duas coisas, para a gente pensar, né, como é diferente pensar a democracia da comunicação, usando essa imprensa alternativa e esse caminho das fake news. Sim. Então, eu acho que a principal diferença, né, que eu falo para várias pessoas das quais eu convivo, é que você tem que ver se ali existe um profissional da comunicação. É a maior diferença entre as mensagens de WhatsApp, porque a gente está falando de uma mídia que seja alternativa. Então, essa mídia alternativa significa eu posso me informar por outros meios que não sejam o jornal impresso e os canais tradicionais que a gente tem na TV. Né? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas elas têm que se perguntar tem um profissional da comunicação ali transmitindo aquela mensagem? Né? A partir do momento que tem um profissional da comunicação, eu posso confiar mais, né? Porque é diferente de uma pessoa que acha, eu vi uma pesquisa aqui, eu acho que é isso e manda, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença, né? Que eu vivo falando para os meus familiares, para os meus amigos, gente, que confie mais, assim, né? Sempre tem que ter um questionamento também, que a imprensa não é perfeita, não como vou dizer, ela não é 100% verdadeira todas as vezes também, a gente é humano, todo mundo erra, mas tem um profissional da comunicação ali, a gente pode, né, olhar com mais profundidade. Né? Eu acho que essa a grande diferença. As pessoas, né, ela estava falando difícil. Estava falando que o profissional não é neutro. Sim. Você estava falando que o profissional não é neutro. Sim, não é neutro. Nossa, é uma das coisas que eu mais entro em conversas aqui. Porque o jornalismo tem que ser imparcial, ele tem que ser neutro, amigo, né? Vamos lá. É muito difícil a gente ser é muito difícil, é impossível você ser imparcial quando você tem uma história, quando você tem uma visão sobre a sociedade, que aquilo automaticamente vai te trazer um recorte do que você acredita, né? A luta é você ser o mais expansivo possível, tentar mostrar o maior número de visões possível e trazer o senso crítico e saber ser criticado, né? Saber receber crítica e entender, nossa, essa pessoa criticou meu trabalho, então eu vou fazer um aval, da próxima vez eu faço um recorte maior, ou eu reedito a minha matéria para trazer mais visões. Essa tentativa de você vai ter o jornalista, né, ou o jornal, ou o editorial, ele vai ter a sua visão, ele vai ter o seu recorte, mas ele é mais decente a partir do momento que ele está disposto a receber mais
opiniões, outras visões, entendeu? Receber crítica, né? Como eu estava falando, eu acho que antes dessa diferença entre o WhatsApp e as fontes alternativas de se informar. Primeiro esse quesito do profissionalismo, certo? E de saber, eu acho que a gente tem que saber, eu acho que a melhor forma de a gente se informar é a gente pesquisar sempre mais de uma fonte de informação, né? Eu citei lá 2 jornalistas que eu gosto muito, né, no meu artigo, só que eu não acompanho só eles, por mais que eu goste, porque senão eu vou ficar com aquela visão limitada deles. Eu acho que é isso que a população brasileira, se adotasse, né, ia ser muito bom. Eu acompanho esse jornal, mas eu acompanho esse que tem uma diretriz um pouquinho diferente, um editorial um pouquinho diferente, para poder ter um aparato, uma visão um pouquinho maior da situação. E eu acredito, eu falo, gente, se você viu numa fonte tal coisa, se você viu em outra fonte tal coisa, se você viu em outra fonte tal coisa, isso está mais próximo de ser verdade, né? Um acontecimento, assim, um esquema de corrupção. Mas eu não sei, vai que a mídia está mentindo. Não, olha vários canais, que são diferentes. E assim, quanto mais canais você vê, assim, não precisa ser 300 também, mas vamos supor, uns 3 jornais ou canais no YouTube ou telejornais na televisão que tem uma diretriz, um editorial um pouquinho diferente. Se aqueles 3 estão falando coisas semelhantes sobre o caso, está mais próximo de ser verdade, né? Eu acho que não é saudável ficar só em uma fonte de informação. Ficar eternamente no Jornal Nacional, eternamente ali no, sei lá, Folha de São Paulo, no Estadão. Não dá para ficar eternamente em um só, né? A gente sempre tem que buscar visões alternativas. E profissionais, por favor, profissionais. Aí, Juliane, para terminar, aproveitando que você falou da necessidade de variedade de fontes, eu queria terminar com uma outra questão que você levantou, inclusive citando um artigo do Marcelo Guedes, Sim, que é a criação dessas bolhas de informação, né, nas redes sociais. Então, as redes sociais, que aparentemente seriam espaços democráticos onde você colheria essa diversidade de informações, parece que elas, né, uma construção de uma mercadoria informacional ao gosto do freguês, que é, dependendo do que você vai clicando, ele vai moldando as coisas que vão aparecer para você. Então, você só vai ver coisas mais ou menos com as mesmas características, você disse. E você menciona que nesse artigo é antidemocrático dessa formação selecionada. Eu queria que você comentasse isso. É aquilo que eu estava comentando, né? A gente, os meios de comunicação, né? Nossos veículos, seria maravilhoso, né? Se eles trabalhassem pesado em cima de democracia. Mas quando a gente olha para esse meio da internet, a gente já não tem muita coisa. Por quê? Porque existe toda essa lógica tanto a lógica de mercado, né? Que eu falei no artigo do AdWords, né? Que você, a partir do momento que você dá o seu dinheiro, participa do leilão, seu link fica em primeiro lugar, né? Tanto com a lógica eu acredito que de acesso, sabe, de mais acesso. Porque quando você cria bolhas, né? Quando você cria um ambiente favorável para aquela pessoa, né? Você cria uma dependência dela naquela rede. Eu lembro muito na época das eleições, eu tinha amigos no Face que gostavam de fazer posts, sejam posts a favor do Bolsonaro, a favor do Haddad, né, posts, aqueles textões, assim, e aqueles textões tinham muita repercussão, eles tinham muita curtida. Então, toda essa lacração, ela faz bem para os indivíduos que querem aparecer. Então, tipo, eles ficam dependentes, eles ficam cada vez mais dependentes daquela rede. E esse é o objetivo da rede, que você fique dependente da rede. Agora, se você, às vezes, está sendo contrariado, está recebendo notícias que você não gosta,
você vai, pô, essa rede é uma porcaria, eu não quero mais. Que é isso, eu só tenho notícia que eu não gosto aqui, né? Então, tipo, é aí que é complicado. Esse algoritmo do Facebook, né, que cria as bolhas sociais, ele é muito criticado por isso. Porque como é que você vai limitar uma pessoa ali apenas naquele pensamento que ela quer ter? Apenas naquela informação que ela quer ter. Sabe? A pessoa tem que ter contato com a realidade. E ela acaba não tendo esse contato com a realidade. Né? A partir do momento que ela está nessa bolha, sabe? Mas eu acredito que, assim, foi muito uma questão de, tipo, vamos fazer esse algoritmo sem prever um pouco das consequências desse algoritmo, né? E as consequências desse algoritmo a gente viu praticamente, a gente pode falar sobre outros assuntos também, né? Sobre ciência e tal, mas a gente viu um grande resultado nas eleições, né, de 2018, né, em que as pessoas só gostavam de se informar naquilo que favorecia a opinião delas. Se vinha alguma informação diferente, não, isso aí é mentira. Isso aí não é verdade, entendeu? E esse pensamento assim, foi péssimo para a democracia do nosso país. E também não, a gente não só falando sobre as pessoas, né, mas falando sobre a rede Facebook, né, sobre o Google, né, como eles estão contribuindo com isso só por uma questão de querer ter acesso. Eles não estão tão preocupados assim com os impactos comunicativos que isso vai gerar. Eles estão preocupados com o acesso, né? Porque é assim que eles ganham dinheiro, acesso. Eles precisam de acesso, eles precisam que aquelas pessoas fiquem no Facebook, recebam anúncios do Facebook e que assim seja. O negócio é ganhar, né? Nosso sistema é assim, a nossa lógica é assim, infelizmente. Aí você levantou uma questão que até essa democracia é mediada pelo dinheiro, né? De clique. Sim. Tem leilão de acesso, tem leilão de posicionamento na busca do Google. Então, que até uma simples busca tem um resultado mediado pelo poder financeiro. Então, que é uma democracia. É isso aí? Uma democracia. Ju, para a gente fechar, assim, perguntar para você uma última coisa, muito restrita. Lá no seu artigo, você fala uma coisa também que eu acho que é importante, com a qual você poderia fechar a entrevista, né? Acho que seria legal, até para relacionar um pouco com a profissão, né? Trabalhar na mídia e a universidade, que é o espaço que você está agora. Você faz uma pergunta: a mídia é elitista? Né? E aí você coloca a fotografia da equipe de uma jornalista que é famosa, que é uma jornalista negra, jovem, da Rede Globo, se eu não me engano, Maria Júlia. Isso, a Maju Coutinho. E aí você mostra que na fotografia a maior parte dos profissionais é branca, né? Queria saber qual é a sensação que você tem a respeito da relação entre o elitismo que você detectou na profissão e na mídia e o elitismo que você vê, se é que você vê, na universidade, para a gente fechar essa nossa conversa. Na universidade, certo? Então, a aulinha básica de história do jornalismo, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende, assim, história da comunicação, é que os meios de comunicação, eles nasceram na elite, né? Obviamente, assim, como parte das coisas no Brasil. Universidades, instituições, nasceram na elite. Então, o jornalismo também nasce na elite, né? E é aquela coisa que a gente já tem, né, um histórico bem racista no Brasil, né, de que os negros, durante toda
muitos anos, desde a escravidão, não conseguem acessar esses espaços, né, da elite. E por isso a gente, há muito tempo, tem uma elite branca no jornalismo, uma elite de classe média no jornalismo, né? Isso tá meio que, como vou dizer, tá estruturado há muito tempo, né? Agora que isso está, nesses últimos anos, que isso está começando a mudar, né? Agora, quando eu trouxe a imagem da Maju, foi uma postagem que me incomodou muito numa questão. A gente tem canais, né? A gente pode citar aqui Rede Globo, mas outros também, que gostam de mostrar, olha, tá vendo a gente? A gente está aberto às mudanças. A gente está aberto a trazer representatividade negra. E aí, na hora de mostrar, né, a capa do livro, né, aí eles colocam uma mulher negra. E a Maju Coutinho é justamente isso, ela é a âncora. Ela é quem está na frente do jornal, né? Mas quando a gente olha a estrutura é a mesma, né? A estrutura é a mesma. Olha a redação dela. A redação dela é inteira branca. Então, se você está querendo valorizar a mulher negra, então por que não você traz mais pessoas para a redação? Porque o jornal não é só âncora. O jornal é uma redação toda que trabalha ali. Entendeu? Então, o racismo ainda existe. O racismo ainda está ali. Entendeu? Não adianta. E isso que me incomoda. Tá querendo mostrar que, olha, agora a gente é ativista também. A gente representa, a gente traz representatividade também, sabe? Mas, na verdade, as estruturas ainda são aquelas de muito tempo, né? Hoje mais abertas a mudanças, de certa forma, mas ainda permanecem sendo as mesmas. Aí você perguntou sobre a relação do elitismo na mídia e o elitismo na faculdade, na universidade, né? Eu, sendo cotista, né? Porque eu sou cotista, e vindo de uma classe inferior, eu tive um choque, assim. Eu vim do interior de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, na Zona Sul, né? Eu tive um choque com os meus colegas. Não estou desmerecendo eles, tem jornalistas maravilhosos ali. Mas, assim, é um nível muito superior ao meu, assim. Tipo, infinitamente superior. Então, por incrível coincidência, todos esses meus amigos que têm um nível de educação, né, superior, eles já estão fazendo estágio. Eles já conseguiram um estágio. Eu até agora não consegui um estágio. São todos. Eu não conheço, acho que eu conheço um amigo só, que é cotista, que conseguiu um estágio. Né? A gente já conseguiu um estágio. E ainda hoje, a gente tem muito dentro da mídia essa preocupação com a aparência. Né? Aqui mesmo na minha cidade natal, São José dos Campos, a gente teve uma jornalista que foi demitida, Michele Sampaio é o nome dela, por conta do peso dela. Né? Então, se esses canais estão preocupados com a questão do peso, imagina a questão da cor. Né? Eu olho para o jornal, eu olho para a Vanguarda, eu só vejo gente branca, eu não vejo gente negra. Né? Então, não adianta nada colocar a Maju lá e você olha para o resto da Rede Globo ou de qualquer outro canal, pode olhar a Record também. Apresentadores, sempre uma loirinha, sempre uma branquinha. Não adianta, entendeu? Porque não está mudando a estrutura, só está falando que está, mas na verdade não está. E dentro da faculdade a gente já vê isso. A gente vê pela seleção, né, dentro da minha universidade, pela seleção, que as pessoas que são escolhidas para trabalharem são pessoas de um nível superior. É uma questão, é o nosso sistema. Eu vou escolher a Juliane, que tem um nível intermediário de inglês, ou vou escolher a colega dela, que já foi para fora, já fez um intercâmbio lá fora, e por isso ela já tem uma prática de inglês muito mais avançada. Sabe? É o sistema que a gente vive. É muito complicado lidar com isso, mas a gente a gente vive nessa realidade, sabe? É bem difícil. Eu não sei se eu consegui fechar tudo, mas eu acredito. Foi ótimo, Juliane. Juliane, só para você saber, nível avançado de inglês a gente aprende. Agora, ser Juliane, ter a experiência que você tem e a vontade de entender as coisas como elas estão acontecendo, criticamente o mundo, não
consegue aprender, não. Tem que, né, tá afim, tem que ser. Então, isso é uma vantagem. Se as pessoas não perceberam isso até agora, vão perceber já já. Sim, eu quero que percebam. Vão perceber Essa já já. questão. Eu estava conversando com uma amiga outro dia, e ela é enfermeira, sabe? Muito guerreira, muito guerreira. E tá falou que numa conversa que ela contou com a gente sobre uma médica que estudou vida toda na escola particular, ela falou, nossa, gente, o que eu sou perto daquela mulher, sabe? Eu falei, minha filha, você é muita coisa, sabe? Você é muita coisa. Ela não deve passar isso aqui do que você passou. Você tem que reconhecer o seu valor. E eu reconheço o meu valor. Fico chateada por muitos não reconhecerem. Mas eu reconheço o meu valor. Eu acredito que eu sou muito capaz. Que percebam logo. Muito capaz mesmo, porque está na Escola de Comunicação Pública, Da UFRJ, no Rio de hein? Janeiro, Eu cheguei até aí. né? E conseguir levar isso, né, bem como você está levando, qualquer um não. Muito maravilha, querida. Muito obrigada pela sua entrevista. Fiquei muito feliz de te ver hoje. Amanhã a gente se vê de novo. Tchau, gente.